Muito bem, pessoal, vamos começar a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos iniciar o último capítulo do nosso livro, as páginas 206 e 207, que é agora a sua vez, nós não vamos fazer, tá bom? Lembra que a prof falou para vocês que nesse período a gente ia estudar os conteúdos imprescindíveis e essas duas páginas são apenas revisão do que nós estudamos até agora. E como nós já fizemos um simulado, já estudamos bastante sobre esses conteúdos, não tem necessidade da gente ver de novo. Então, vamos continuar aqui aprendendo coisas novas. Medidas e comparações, lá na página 208 do livro, beleza? Olha ali, a gente está vendo ali na imagem uma competição de natação, uma competição de vôlei e uma competição de corrida. Qual dessas atividades você acha mais interessante? Qual que você gosta mais? Você acha que nessas atividades as medidas podem ajudar a saber se uma pessoa venceu realmente a competição? A gente sabe que sim, né? Mas vamos lá. Medida de comprimento e perímetro. Observe a imagem e responda ao que se pede. Olha ali a imagem e você pode acompanhar com o seu livro, ok? Como você se colocaria nessa figura? Maior que o homem, menor que o prédio, menor que os dois. Desenhe-se ao lado deles. Como que você se colocaria? Ó? Maior que o prédio? Não, né? Maior que o homem? Você pode ver ali que o homem é quase do tamanho da porta, né? Do prédio. Maior que os dois? Menor que os dois? Aí você vê. Você pode ver, você imagine aí um prédio de 1, 2, 3, 4 andares e uma porta. Você acha, o homem ali, ele aparenta ser mais um pouquinho menor que a porta. Você acha que você ficaria como? Em sua opinião, um homem tamanho real mede mais ou menos de 1 metro? Mede mais, né? Exceto um anão, né, gente? O anão mede menos que 1 metro. Mas um homem tamanho normal mede mais que 1 metro. A prof que é baixinha mede 1,58. Então, a pessoa normal mede bem mais que 1 metro. Veja em sua régua, agora você vai pegar a sua régua, o tamanho de 1 centímetro. Pega lá, olha a sua régua, o tamanho de 1 centímetro. É adequado medir um prédio de verdade utilizando centímetros? O que você acha? Já pensou? Ia demorar uma eternidade, né? Não, de maneira nenhuma, porque o centímetro é uma medida muito pequena comparada ao prédio. Aqui esses quadradinhos têm 1 centímetro cada, vamos imaginar. Já pensou quantos quadradinhos desses para medir um prédio, né? Circule as unidades de medida que você conhece e que servem para medir o comprimento. Ó, quais ali as unidades de medida? Ó, quilômetro, para medir comprimento, não é medidas de massa, que é o quilo, que é a grama, entendeu? Comprimento, ó, quilômetro, centímetro, que é milímetro, pé. Você sabia que você pode usar o seu pé para medir? Palmo, palmo da mão, que é metro, e o passo. Um passo, dá um passo, daqui da sua cama, do seu quarto até o banheiro, quantos passos dá? É uma forma de medida, certo? Na academia, Gilmar nadou em uma piscina semiolímpica, que mede 25 metros de comprimento. Se ele completou 8 voltas, quantos metros percorreu no total? Vamos imaginar. Ele completou 8 voltas. Essa medida corresponde a mais ou menos 1 quilômetro. Percorreu 200 metros, equivale a menos de 1 quilômetro, porque 1 quilômetro tem o quê? 1.000 metros, certo? Então, como que fez essa continha? A gente pegou 8 e multiplicou por 25, certo? Nosso sistema de medidas foi criado pelos franceses. Cansados de tanta confusão nas transações comerciais e nas medidas, eles inventaram o metro para medir o comprimento. Em latim, metro significa uma medida. Logo depois veio o litro para determinar o volume e o grama para definir o peso, ou seja, a massa. Porém, o sistema métrico decimal não foi aceito facilmente.
Somente por meio de um decreto a França adotou em 1725, 45 anos depois de sua criação. Aqui no Brasil, as novas medidas só começaram a ser usadas em junho de 1862. Com a criação do sistema métrico, praticamente tudo pode ser determinado corretamente e todos podem entender cada medida. Então, aí a gente já viu que tem alguns. A gente já estudou sobre sistema de medidas quilômetros, né? Quilômetros não. Medidas de volume, de massa, que é o quilo, coisa tal. E agora a gente está vendo que foi os franceses que criaram o sistema de medida métrico. Observe as imagens e responda ao que se pede. Olha ali, tem uma placa BR-101, quilômetro 0, BR-27, quilômetro 270. Vassouras a 5 km, Paraíba do Sul a 57 km e Três Rios, 64 km. Qual o significado da expressão quilômetro zero na primeira placa? Você sabe, gente? Sempre quando a gente está viajando, às vezes a gente encontra essa placa, né? Que a rodovia BR-101, que está identificada na placa, começa a partir dali, do quilômetro zero. Até ali era uma outra rodovia. A partir dali é a rodovia 101, ok? Na placa seguinte, qual o significado da expressão quilômetro 270? Significa que até esse ponto da estrada já foi percorrido na rodovia 101 a distância de 270 quilômetros. Quando você estiver viajando nas férias e encontrar placas parecidas com essas, você já vai saber. Imagine que você e sua família estão viajando em direção ao município de Três Rios, localizado no estado do Rio de Janeiro. Durante o trajeto, vocês visualizam uma placa com a seguinte indicação: Três Rios, 64 quilômetros. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir dali faltam apenas 64 quilômetros para você chegar ao Três Rios, certo? Qual é a unidade de medida comum entre as placas ilustradas acima? Ó, quilômetro, km é o símbolo é a sigla que representa quilômetro, certo? Leva dois ou mais exemplos de objetos ou coisas que você mediria usando essa unidade. Então, essa daí você vai fazer sozinho, beleza? Você vai imaginar o que mais que você pode medir utilizando essa unidade de quilômetros, ok? Em sua última viagem, o Sr. Paulo encontrou uma placa de trânsito que estava quebrada, impedindo a leitura da unidade de medida. Qual deveria ser a escrita completa dessa placa para que o Sr. Paulo tivesse segurança na informação? 15 gramas, 15 quilômetros, 15 horas ou 15 metros cúbicos? O que vocês acham? 15 quilômetros, né, gente? Ele estava numa viagem e ele viu uma placa de trânsito e a placa de trânsito só vai poder indicar quilômetros mesmo. O quilômetro km, o metro m, o centímetro cm e o milímetro mm são unidades de medida de comprimento. Indicamos assim, ó. 1 metro é 1 m, 1 quilômetro 1 km, 1 centímetro 1 cm, 1 milímetro 1 mm, 1 m 100 centímetros, 1 quilômetro 1000 metros, 1 centímetro 10 milímetros, certo? Na régua. Mas essas coisas, gente, vocês vão aprendendo com o tempo, com o dia a dia. Isso aí não precisa se preocupar em querer decorar ou gravar agora. Isso é bem tranquilo, tá bom? Como a gente utiliza assim todos os dias, conforme vocês forem crescendo, vão tendo experiências, essas coisas vão ficar gravadas na cabecinha de vocês e vai ser bem natural isso. Na régua, a gente precisa entender cada uma delas, né? A gente precisa entender o que são metros, quilômetros, centímetros e tal. Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo. Na régua, a medida começa no zero. Observe que cada espaço entre dois números da régua mede 1 centímetro. Nesse intervalo existem 10 pedacinhos, 10 palitinhos ali. Cada um deles recebe o nome de milímetro. A partir das informações apresentadas anteriormente, responde as perguntas.
Se 1 metro tem 100 centímetros e 1 centímetro tem 10 milímetros, quantos milímetros tem 1 metro? Fácil, né, gente? 100 vezes 10, 1000 milímetros. Qual é a unidade usada para medir o comprimento de grandes distâncias? Quilômetro, grandes distâncias. Você não vai medir a distância daqui de Campo Mourão até Araruna, onde o Elias mora, com uma régua. Você vai fazer de que jeito? Com centímetros, com milímetros? Não. Com metros? Não. Com quilômetros, certo? E para medir coisas muito pequenas, milímetros, bem pequenininhas ali, milímetros, certo? Use a régua agora para verificar o tamanho dos tracejados e indique a medida de cada um deles em cada uma das unidades, cada um deles com a unidade adequada, certo? Você vai pegar a régua, então, e vai fazer essa medida aí. Aí, o prof vai passar aqui. Atividade 8, ó, 3 centímetros, 3,2 centímetros, 5 centímetros e 4 centímetros e meio. Agora, transforme cada uma dessas medidas utilizando o milímetro. O milímetro, ó. Como que você vai fazer? Multiplicar por 10, muito fácil, ó. 3 vezes 10, 30 milímetros. 3,2 vezes 10, 32 milímetros. Você vai pegar o número ali de cima, vai multiplicar por 10 para você encontrar o milímetro, tá certo? Porque para cada centímetro são 10 milímetros. Escolha a unidade mais adequada para medir o comprimento dos objetos a seguir. Depois converse com o colega justificando o porquê de cada escolha. É aquilo que a prof falou da mesma forma do peso, da medida de massa, gente, ó. Você olha um caderno, ele vai medir o quê? Quilômetros ou centímetros? Claro que é centímetros, né? Uma bicicleta, centímetros, metros ou quilômetros? Metros. A bicicleta, não a distância que percorre. Prédio, milímetros, quilômetros ou metros? Metros. Estrada, quilômetros, metros ou centímetros? Quilômetros, né? Então, gente, dá pra gente ter uma noção, mas essas coisas é bem tranquilo, vocês é bom vendo no dia a dia. Beleza, galera?